Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Calado, eu sou médico e cirurgião dentista e trago aqui para vocês que têm interesse na cirurgia ortognática um e-book que eu preparei para os meus pacientes e hoje eu resolvo compartilhar com todos aqueles que têm interesse em saber um pouco mais sobre esse procedimento. Esse e-book é baseado na minha experiência de 20 anos realizando o procedimento, tanto em pacientes na clínica privada como também no SUS, e ele tem os pontos principais do tratamento, desde o pré-operatório até a última consulta, passando, é claro, pelo dia da cirurgia. Logicamente que nem todos os assuntos estão abordados aqui, todas as dúvidas dos pacientes, mas sim os pontos principais, as dúvidas recorrentes. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar gratuitamente, tá? O meu interesse realmente é ajudar todos os pacientes com todo esse período de experiência, tanto médica como dentista, né, tratando os pacientes com deformidade dentofacial. É claro que uma ou outra conduta que eu tenho aqui, que são condutas pessoais, podem diferir da conduta do seu cirurgião, isso não significar um prejuízo para a sua cirurgia. O meu intuito aqui é que você formule questionamentos, consiga resolver as suas dúvidas antes do procedimento, para que a sua recuperação seja muito mais fácil. Os pacientes bem orientados geralmente têm recuperações mais tranquilas, até mesmo porque ele vai saber o que vai acontecer. Nesse livro eu abordo vários aspectos, deixa eu passar aqui para vocês irem vendo, desde da consulta inicial, se você realmente vai se beneficiar dessa cirurgia ou não, se você é um candidato, isso parece uma coisa básica, mas não é. Muitos pacientes vêm com queixas que não contemplam a cirurgia ortognática, eles precisam de um outro tipo de tratamento, e outros que fazem tratamento ortodôntico por um longo prazo e só depois são alertados por algum profissional de que eles precisariam, desde aquela consulta inicial da ortodontia, realizar a cirurgia. Isso é muito importante, que o profissional que faça a avaliação do inicial do paciente já indique se ele precisa ou não de cirurgia. Então, os dois casos são relevantes, tanto aqueles que vêm pensando que precisam de cirurgia e não precisam, quanto aqueles que precisam estão fazendo tratamento ortodôntico compensatório e lá na frente vão acabar se prejudicando por terem feito essa movimentação ortodôntica antes, sendo que eles necessitariam de um procedimento cirúrgico. Então, vai desde a primeira consulta, a orientação dos pacientes sobre como é feita as movimentações. Uma orientação muito importante nesse momento é que os pacientes não se enganem que a cirurgia ortognática é uma cirurgia de grande porte, ela não é um procedimento simples, exige bastante experiência e dedicação do cirurgião e principalmente do paciente e de seus familiares. Né? Eu falo para os pacientes, isso não é um passeio no parque. Hoje em dia nós nos deparamos com termos como cirurgia minimamente invasiva, muita cirurgia de articulação concomitante à cirurgia ortognática, e tudo isso eu acho que gera uma certa confusão nos pacientes, principalmente esse termo minimamente invasivo, uma cirurgia que vai fazer uma osteotomia em maxila, soltar sua maxila, mandíbula, muitas vezes fazer o queixo também. Esse termo minimamente, apesar dele indicar sim uma cirurgia menos invasiva, menos traumática, muitas vezes com melhor recuperação para casos selecionados, eu creio que ele gera uma certa confusão nos pacientes que podem muitas vezes achar que é uma cirurgia muito simples. Então eu indicaria um termo mais correto como não minimamente invasivo, mas menos invasivo, menos traumático, e o minimamente invasivo nós talvez esquecermos isso, porque isso mundialmente falando, é um termo que vai gerar muita confusão nos pacientes. A cirurgia ortognática não é uma cirurgia fácil e vai demandar bastante dos pacientes. Eu gosto que meus pacientes conversem nas redes sociais, vejam outras experiências, conversem com os meus pacientes que foram operados para saber realmente como é esse o transoperatório não cirurgião vai poder te falar, o pós-operatório, tudo isso. Então, nós passaremos por uma fase de tratamento ortodôntico, os preparativos para a cirurgia, a confecção do famoso guia, do planejamento virtual, o que é feito, tudo isso descrito no livro, são as principais dúvidas. Uma ou outra dúvida pode não estar descrita aqui nesse e-book, mas eu procurei realmente colocar tudo que era mais importante. Um fator muito negligenciado ainda
por profissionais é o uso de meia calça de média compressão. Eu vejo que falar disso repetidamente tem causado uma diferente abordagem por parte dos colegas também, e começar a fazer a prevenção de trombose venosa profunda é muito importante. Sugerir ao convênio ou exigir o uso de bota pneumática, porque todo mundo sai ganhando com isso, com a segurança do paciente, mas principalmente você, paciente, vai ganhar muito em termos de segurança de não ter nenhuma complicação pós-operatória. Como eu disse, uma cirurgia de 3 horas e meia, 4 horas, quando você faz turbinectomia, mexe no nariz, maxila, mandíbula e mento, é uma cirurgia de longo período de paciente imobilizado, então existe esse risco. Então, o uso de faixas, geralmente no consultório eu dou essa faixa para os pacientes com o gelinho já, então eles já levam isso para o hospital, facilita a fisioterapia com gelo no pós-operatório imediato. Falo dos exames pré-operatórios, o que você vai ter que levar para o hospital ou não, o uso da bota pneumática, cremes para os lábios no pós-operatório imediato, normalmente os lábios secam muito, né? O uso de nebacetim também no cantinho da boca. Aí falo como a cirurgia é realizada, onde são os cortes, todas as dúvidas mais comuns dos pacientes em relação ao procedimento cirúrgico. E um fator muito importante que é para a família, né? Saber que o paciente entrou às 7 horas da manhã, mas a cirurgia vai demorar 3 horas e meia, mas até entubar, passar sonda urinária, e até o paciente acordar e o cirurgião poder ligar, isso aí já foram 5 horas pelo menos. Então não é para ficar do lado de fora agoniado na sala de espera, nossa, está demorando muito, porque realmente vai passar dessas 3 horas e meia previstas. E muitos familiares estão lá fora, imagina, 7 horas da manhã ela entrou no centro cirúrgico, 3 horas, 10 e meia acabou a cirurgia. Não é assim, porque antes do procedimento cirúrgico existem uma série de outros procedimentos de enfermagem, de anestesia geral que precisam ser realizados, que o familiar não está sabendo, mas o paciente já está no centro cirúrgico, mas não está operando ainda. Tá descrito no livro também. O pós-operatório, dieta, exercício físico, a sensibilidade na face, as medicações que vão ser tomadas, como vai higienizar os dentes, o controle do inchaço, com a fisioterapia e a fono no pós-operatório, a cabeceira elevada, o repouso inicial, a dificuldade de dieta, como tomar banho, os curativos que vão existir na face, fisio e fono, né? O uso de elásticos no pós-operatório, se vai remover os pontos ou não, o ponto que nós damos aqui na asa do nariz, isso é muito importante, e a ortodontia pós-operatória. Também algumas considerações sobre as placas e parafusos, que normalmente não são removidas, mas em alguns casos pode ser que haja necessidade de remoção sim, e os objetivos finais do guia. Tá? Então é um guia bem completo, eu espero que eu possa ajudá-lo em relação a esse preparo para a cirurgia, ajudar também os colegas cirurgiões, facilitando um pouco a vida de todos, né? Com as informações, como eu digo, o paciente bem orientado, bem informado, que possa formular suas dúvidas e resolvê-las antes de ir para a cirurgia, certamente ele vai ter uma recuperação muito melhor. Tá? Então fiz com bastante carinho esse livro. São minhas opiniões pessoais, podem divergir do seu cirurgião, isso não é nenhum problema. O mais importante é que você realmente questione e resolva todas as suas dúvidas antes do procedimento. Tá bom? Desejo uma ótima leitura para você, uma ótima cirurgia e até breve. Tchau!